Há 164 anos, a matriz Nosso Senhor dos Passos ergue-se como um símbolo de história, fé e devoção. Neste documentário, vamos percorrer essa rica trajetória, revivendo momentos importantes aqui da nossa matriz. De sua fundação até os dias atuais, a matriz tem sido mais do que um templo religioso. É o principal cartão postal da nossa cidade, um ponto de encontro entre gerações que aqui buscaram força, consolo e esperança. Acompanhe conosco essa viagem no tempo, através das memórias de quem viveu e vive a história da matriz Nosso Senhor dos Passos. A matriz Nosso Senhor dos Passos de Rio Preto, ela começa a ser cogitada em 1829. Já se procurava a fazer reuniões para sua construção. E realmente, em 1835, começa a construção da matriz. A planta foi encomendada e normalmente essas plantas eram compradas prontas por metro quadrado. E essas plantas, a maioria delas vinha da Europa, e alguns arquitetos nessa época já se encontravam no Brasil, e eles ofereciam às cidades do interior essas plantas prontas. E aí houve a intenção da compra e compraram a planta e começaram a executar a construção da matriz já em 1835. Com o andar da obra, ela começa a ser construída no Barroco. Com o andar da obra, o arquiteto morre, e aí eles contratam o arquiteto recém-chegado da Catalunha, o José Maria Villalonga, e ele muda o projeto da obra, de barroco para neoclássico. Então nós temos uma igreja com dois tipos de arquitetura. Um barroco, né, e a outra neoclássico. E as igrejas, normalmente, elas eram construídas de baixo para cima, de trás para frente. Normalmente, a fachada era a última etapa da igreja a ser construída. E essa igreja de Rio Preto, nós temos uma peculiaridade: ela tem duas fachadas, uma traseira e uma dianteira. A traseira porque, para quem chegasse da corte do Rio de Janeiro, pudesse ver a igreja de frente. E a dianteira porque a família Bustamante, ela é oriunda de São João del Rei, e eles resolveram construir ela de frente para a chegada da cidade, que era o Cavaco. Então a fachada ficou com a frente voltada para Minas Gerais. E as costas ficou com a outra fachada, em estilo barroco, já porque era a entrada da cidade pela corte do Rio de Janeiro. A ponte foi construída atrás, que era uma ponte de ferro, né? Ela foi construída atrás da igreja e depois, posteriormente, foi construída a estação ferroviária, porque a estação, quando o trem parava na estação ferroviária, os vagões ficavam de frente para a igreja. Esse é um outro detalhe bastante interessante da construção da nossa igreja. E ela foi construída sem as torres. As torres só foram construídas no início do século XX. 1909, mais ou menos. E com abóbadas em estilo mourisco, em estilo árabe. Em 1948 ela foi demolida porque estava havendo problema estrutural, que as abóbadas eram muito pesadas, foram demolidas. Em 1951 foi refeito o projeto, já no estilo neoclássico. E em 1955 foi a reinauguração das torres e da nova reforma da igreja. Primeiro foi construída a capela de Nosso Senhor dos Passos, onde é o cemitério Nosso Senhor dos Passos hoje. Era uma capela bem rústica. Depois, com a construção da matriz, foi trazido esse padroeiro para cá. E aí, como foi escolhido esse padroeiro? Possivelmente,
esse padroeiro foi escolhido porque aqui, como era uma área de trânsito das Minas Gerais para a corte do Rio de Janeiro, para o litoral, o nosso Ospaço, como ele caminhou para o Calvário carregando a sua cruz, os tropeiros, as pessoas que estavam em trânsito, também tiveram nosso Ospaço como referência, como padroeiro dos caminhantes dessa trajetória das Minas de Ouro para a corte do Rio de Janeiro. A decoração do altar ela era toda móvel, toda com uma bancada de castiçais, né, e crucifixo, que estão para ser restaurados. E a parte da decoração da igreja são lustres de cristal, possivelmente franceses, né, porque os franceses ofereciam muitos objetos de decoração nessa época para os fazendeiros de café. E as gravuras da Via Sacra são todas gravuras em metal, francesas também, portanto elas estão até escritas em francês ainda. E as imagens, todas elas em tamanho natural. Nossa Senhora das Dores, por exemplo, tinha um brinco, prendedor de capa, anéis, pulseiras doados pelas famílias ricas da vila na época. Nosso outro espaço, propriamente, mesmo tinha um anel que foi do Barão de Santa Clara. Aqui no interior da igreja, a gente percebe a arquitetura gigantesca, mas ela de uma forma muito, muito limpa, sem excessos. Porque o José Maria Villaronga, o arquiteto, ele tira todo o excesso da igreja, as talhas, aquele excesso que era usado no barroco, e faz uma igreja muito limpa, tudo muito grande, muito exagerado, os nichos dos altares para imagens de tamanho natural e com poucas imagens, né? E tudo muito grandioso. A gente percebe aqui são as tribunas, né, que eram para as famílias dos barões na época, e toda a balaustrada torneada, e tudo em estilo neoclássico, tudo bem terminado, tudo filetado a ouro e marmorizado, né? E uma das ideias, lá em cima a gente pode perceber que a igreja dá mais sensação de um teatro propriamente dito do que de uma igreja. E aqui a gente percebia, né, ela tinha uma mesa divisória, que era a mesa de comunhão, que separava as classes sociais. Lá em cima ficava a elite, os barões, a família dos barões, e aqui embaixo ficava as famílias na frente, mulheres e crianças, homens atrás, e atrás a classe mais pobre. E na igreja do Rosário era para receber os negros. Esses aqui são púlpitos, todo mundo pergunta para que serve púlpito. O púlpito, na verdade, até na década de 50, os padres celebravam de costa para o povo a missa em latim, e normalmente essa missa era traduzida pelo sacristão. Essa era uma das funções do sacristão. Depois, com a mudança da igreja, o altar é afastado, o padre volta para o povo, e isso aqui ficou em desuso, porque quando a missa era em latim, a única hora que as pessoas entendiam alguma coisa da missa é quando o padre vinha para cá para fazer a pregação, a homilia. Era feita aqui. Por que 2 púlpitos? Porque dia de festa, o padre convidado ficava de um lado e o padre da paróquia ficava do outro lado, fazendo a pregação, a homilia da celebração. Aqui nós temos uma das capelas da igreja. Essa igreja tem uma peculiaridade que nós temos 4 capelas. A capela do batistério na entrada da igreja, a capela de Nossa Senhora e a capela do Santíssimo do outro lado do altar-mor. Essa aqui é uma capela dedicada a uma Nossa Senhora, caracterizado por essas imagens que nós temos de anjos, que normalmente eram nas capelas voltado para as capelas de Nossa Senhora. Aqui nós temos a capela do Santíssimo. Aqui, antes de ser a capela do Santíssimo, era a capela do Sagrado Coração de Jesus. A gente percebe isso pela simbologia do Sagrado Coração de Jesus, porque o Santíssimo ficava exposto no altar. Com a modificação do Código Canônico, para que se construísse uma capela do Santíssimo. E aí essa capela foi trazida para cá. Essa aqui é a capela consistório. Essa capela, ela era utilizada para reuniões e missas quase todos os dias pela manhã.
Aqui se reunia toda a classe nobre da sociedade. Era uma capela exclusiva para essas pessoas. Era uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. A gente pode perceber que a pintura da capela ela é voltada para elementos de Nossa Senhora do Rosário, com alguns símbolos maçônicos, né? E a gente percebe as pinturas dos portais, que é um marmorizado falso, né? Que ele é feito em cima das pinturas, tanto dos portais quanto dos rodapés, e um altar bastante simples, né? E hoje ela está com outras imagens, mas a imagem do Rosário está para ser restaurada. Esses corredores, que eram chamados de galerias, eles eram para dar para os barões e suas famílias para dar acesso às tribunas para assistir à celebração, porque daqui os barões e suas famílias eles não tinham contato com o povo lá embaixo, com a parte popular. Aqui nós temos esses nomes escritos na parede, que eram de bandas e músicos e corais que vinham se apresentar na matriz durante as festividades, as celebrações. Aqui nós temos nomes em francês, nomes de Eloy de Souza, que possivelmente era de conservatória. Conservatória tinha um intercâmbio com músicos de Rio Preto, que a família Bustamante tinha acesso à conservatória, e aí esses músicos se apresentavam aqui, apresentavam conservatória, Santa Isabel e Valença. Aqui nós temos a banda Rio Pretana. Antes da Lima Santos, possivelmente já existia a banda Rio Pretana, que é muito mais antiga do que a banda Lima Santos. Aqui nós temos o nome do maestro, Agnello, o nome dos músicos da banda, e aqui uma homenagem, Viva Banda Rio Pretana, e a data de apresentação dela aqui na matriz. E na outra parede nós temos o Felipe Lima Santos, que possivelmente era o irmão do maestro Lima Santos. Ali nós temos o Arco do Cruzeiro. O Arco do Cruzeiro ele divide a nave central do altar-mor. E nós temos ali a pintura da Sagrada Família. Essa pintura foi removida, as repinturas que tinham sido feitas em cima dela, e com a remoção das repinturas, nós descobrimos que ali estava cheio de rachaduras, de fendas, reboco caindo, e aí foi preciso ser paralisado para fazer a reestruturação do Arco do Cruzeiro. Ficou para ser feita uma futura restauração e até hoje não conseguimos concluir essa restauração. Após 25 anos, no dia 26 de setembro de 1860, a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Passos foi inaugurada, realizando assim o sonho do seu idealizador, o comendador teresiano, que veio a falecer durante a construção. Sua irmã, a Viscondessa de Monteverde, deu continuidade ao grandioso projeto, no qual foram gastos 67,2 quilos de ouro, atualmente quase 9 milhões de reais. Outro fato histórico e marcante é que todos os escravos que participaram da execução da obra foram alforriados após a inauguração. Hoje, a Igreja Matriz é um templo de muita devoção, escolhida por muitos para realizarem seus casamentos, batizados e viverem toda a vida cristã. É um marco na história riopretana que encanta a todos. Sou Marina da Pascoal e hoje estamos com o nosso pároco, o Padre João Carlos. E hoje nós vamos começar um pouco sobre a nossa matriz. Padre, como sacerdote, o que mais te impressiona na estrutura da igreja, matriz? Então, com muita alegria, que hoje estou como pároco na cidade de Rio Preto, a sua matriz dedicada ao Senhor dos Passos. E primeiramente a própria imagem, a imagem do Senhor dos Passos aqui, muito chamativa, e realmente compõe, pensar na arquitetura da igreja nos leva a olhar, contemplar e venerar o Senhor dos Passos, nessa imagem, nesse momento crucial da sua vida. Mas principalmente a altura do rodapé da igreja, no sentido que nos leva realmente para o céu, é algo que também me impressiona muito, principalmente quando estou presidindo a Santa Missa, os meus olhos sempre vai em volta ao todo o complexo da nossa matriz. Me chama muita atenção também as galerias em cima,
uma vez até disse, com vocês acólitos, né? Como é que deve ser participar da missa lá em cima, né? Olhar a missa de cima para baixo, né? Deve ser uma experiência interessante. Não sei se um dia eu vou tê-la, mas fico também às vezes pensando. Então, acho que todo, né, o conjunto da igreja é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, uma inspiração do Espírito Santo em quem aqui esteve construindo, né, planejando e pensando, e que nos leva realmente à oração, ao encontro com o Senhor. E o que diferencia a Matriz Nossa Senhora dos Passos das outras paróquias que o senhor já passou? Primeiro, o tamanho. Hoje eu digo que eu não vou pedir mais nada para Deus, vou só agradecer e entregar minha vida para Ele. Pois eu sempre dizia que queria uma igreja pequena, né? E aí, quando eu vim para Rio Preto, essa igreja enorme, né? Todos os seus corredores, a própria nave central, a sacristia, a capela em cima, né, da Baronesa. Então, o tamanho da igreja, ela chama muita atenção. A sua fachada, acho que ela, na região aqui nós temos outras duas igrejas parecidas com a fachada, né? Em Pentanha e a própria Catedral de Valença. Mas a nossa ainda, para mim, né, chama mais atenção, né, com as suas torres, as suas portas. Então, para mim também diferencia muito. E, realmente, nós estamos aqui olhando, né, mas as duas colunas ali que sustentam o nosso coro, né? Acho que eu fico sempre contemplando e olhando algo que eu nunca vi, né, e que eles remontam depois aqui no retábulo, né? Mas é aqui já de madeira, lá pedra e aqui madeira. Então, acho que são esses 3 pontos que eu destaco, que para mim diferencia de qualquer outra igreja que eu já tenha entrado, estado e celebrado. Nos estudos, quando o senhor começou a estudar sobre a paróquia, sobre a origem e a beleza, o que o senhor sentiu? Primeiramente, quando eu descobri que já existia uma matriz antiga, não é? Para mim, essa era a primeira original, né? Então, havia a primeira, então aqui vem depois. Então, isso para mim foi curioso, né, pensar isso, né? Depois, toda a dedicação, né? Seja da Baronesa com a sua família, né? Na construção, diante também da devoção do Senhor dos Passos, que é bem anterior, né? Afinal de contas, a matriz começou a ser construída em 1830, mas já havia um padre morando aqui desde 1821. E há relatos ainda mais antigos, né, já da devoção do Senhor dos Passos, a criação da Irmandade, vinda de Tiradentes, São João del Rei, né? Então, perceber isso também, né, da devoção, né, o seguimento a Jesus com o Senhor dos Passos, que é bem anterior, isso também me chamou muita atenção. Depois, saber que foi construído por escravos, né? Boa parte, né, do nosso país, né, é construída por escravos. E ela depois, né, a Baronesa, dá, né, a carta de alforria a todos aqueles que trabalharam aqui. Então, bonita parte dela neste sentido. Então, alguns detalhes, né, que eu preciso estudar mais, né, estou começando, são só 4 meses de padre aqui em Rio Preto, mas são esses detalhezinhos que fui buscando, vendo, né, e já me encanta muito e querer conhecer mais, né? Eu digo que eu não sou um estudioso da história, eu sou um curioso da história, né? Porque eu acho que o estudar é mais criterioso, né? E aí eu acho que eu já não cheguei a esse ponto. Sou um curioso da história e tenho ainda muita curiosidade sobre a nossa matriz. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, a oportunidade de estar aqui nessa vivência, essa experiência como pároco, né, da paróquia Senhor dos Passos em Rio Preto, poder estar convivendo aqui com esse povo, aprendendo, né, com esse povo. Agradecer ao nosso arcebispo, Dom Gil, que me confiou essa missão, um padre tão jovem, 4 anos de ordenação, com uma paróquia já cheia de vida, com muita história. É uma alegria, uma graça muito grande. E agradeço a Pascom por essa iniciativa, né, de fazer esse documentário, para que podemos celebrar, né, esses 164 anos da fundação, da construção da nossa Matriz Senhor dos Passos. A Pascom agradece pela sua participação. É muito importante essa presença na nossa cidade e tudo que você está construindo na nossa paróquia. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada por terem nos acompanhado nessa viagem de história e fé.